Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terrenais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Boa noite, amados. Vamos iniciar, né? Aberto o link, vamos ter uma oração, depois nós vamos ouvir um hino, né? Enquanto isso, os irmãos vão se chegando aí, entrando, né? Vamos orar, vamos pedir a Deus. Oremos. Pai amado, nós te damos graças, Senhor, por mais uma quinta-feira, Senhor, que, ó Pai, nos reunimos, mesmo que, ó Pai, virtualmente, mas nos reunimos para estudar a Tua Palavra, Senhor, ó Pai amado, para que Tu possas nos ensinar aquilo que nós
Pai, estamos necessitando aprender. Nós te pedimos que seja conosco, Senhor, que já estamos aqui nesta sala. Ó Pai, te agradecemos por todos que aqui já estão, pelos aqueles que ainda hão de entrar. Ó Pai amado, que tu possa, Senhor, falar aos nossos corações, que nós possamos aprender, Senhor, mais e mais de ti e colocar em prática em nossas vidas. Sede conosco, sede com o pastor, Senhor, sede com, ó Pai, todos aqueles que cooperam, Senhor, para que esse trabalho aconteça. Ó Pai, sede com o Otto, Senhor, com sua família, com o irmão Quilbanei, sua família, e as famílias presentes e as que vão se fazer presente nesta noite. Este nós te pedimos, já te agradecemos, no nome santo do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Vamos ouvir o hino. Logo após o hino, nós vamos passar a palavra ao pastor que vai trazer o estudo desta noite. Traz as rochas imensas. Só um momentinho. As estrelas brilhantes, eles devem calor, e as princesas tão viventes, louvem Senhor, os céus iluminam os passos dos carros em voo, dragões ao canto. Então vem celeste, glória, Senhor, as aves alegres na mata, entre as margens em flor, exultam em coro cantando, glória teu nome, Senhor, os céus iluminam os passos dos galhos em flor, dragões frente, então vem celeste, glória, salvação. Senhor, Amém. Sempre, nós devemos um hino ao Senhor, né? Por tudo que Ele fez por nós e continua fazendo e continuará fazendo. Não porque nós merecemos, mas porque Ele é gracioso, é bom todo o tempo. A palavra está com o pastor Saulo. Amém. Amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos.
Hoje nós vamos continuar Amém. o nosso estudo bíblico, irmãos, com base na confissão de fé, mas especificamente estudando o breve catecismo. E o tema de hoje é um tema muito oportuno, e o tema é a conservação da vida. E se nós vamos estudar a respeito da conservação da vida, há algumas perguntas a serem respondidas no decurso de todo o estudo. Primeira pergunta: há proibições com relação a tirar a vida? Segunda pergunta: há permissões para se tirar a vida de outrem? Terceira: há justificativa para a pena de morte? A pena de morte é válida ainda hoje, em nossos dias? Como o cristianismo vê a pena de morte? Claro que todas estas perguntas, irmãos, elas serão debatidas no decurso desse estudo, que se subdivide em duas partes. Nós vamos estudar a primeira parte hoje, e na próxima semana nós vamos estudar a segunda parte, no que diz respeito a este tema importante e atual para os nossos dias. E era atual também nos dias e nos tempos passados. Hoje, o nosso estudo está baseado em dois textos. Primeiro, é Levítico, capítulo 19, versos de 9 a 18. Aí está 10, mas é de 9 a 18. Eu vou fazer a leitura e também vamos ler Mateus, capítulo 5, versos de 21 até o verso de número 24. Primeiro texto, Levítico. Quando também fizerdes a colheita da vossa terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega. Semelhantemente, não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo-ás aos pobres e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não furtareis, nem mentireis, nem useis de falsidade, cada um com o seu próximo. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do diarista não ficará contigo até pela manhã. Não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Não farás injustiça no juízo. Não respeitarás o pobre, nem honrarás o poderoso, nem justiça julgarás. Aliás, com justiça julgarás o teu próximo. Não andarás como intrigante entre o teu povo. Não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não odiarás o teu irmão no teu coração. Não deixarás de repreender o teu próximo, e por causa dele não sofrerás pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Segundo texto, irmãos, Mateus, capítulo 5,
Mateus, capítulo 5, versos de 21 a 24. Assim nos diz o texto. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Queridos, que o Senhor aplique aos nossos corações, nesta noite, a porção da sua palavra contida nesses textos sagrados. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e pedimos que nesse instante, Senhor, quando estamos prestes a estudar a tua palavra, o teu Santo Espírito seja o nosso instruidor, para que possamos compreender as verdades divinas que tu queres trazer aos nossos corações na noite de hoje. Nos abençoa, nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema de hoje já está posto aí, os irmãos já viram, né? É a conservação da vida. E o texto básico realmente é Êxodo capítulo 20, verso 13, que diz: não matarás. Este não matarás aqui está falando do assassinato, especificamente. Então, diz o Senhor ao povo de Israel e, consequentemente, à sua igreja: não matarás, não assassinarás a ninguém. Muito bem. Esse é o tema que nós vamos estudar hoje. O estudo de hoje, sem dúvida, irmãos, é de grande atualidade e refere-se ao sexto mandamento, envolvendo aí as perguntas do breve catecismo de número 67, 68 e 69. Os textos bíblicos indicados para leitura devem ser lidos com atenção e que o Espírito Santo de Deus ilumine o pensamento de cada um de nós para uma boa compreensão deste assunto. É impressionante verificar como, desde o início da história, logo após a queda dos nossos primeiros pais, o homem começou a desrespeitar a vida humana, como no caso, por exemplo, de Caim, ao matar o seu irmão Abel, cuja história está registrada já no primeiro livro da Bíblia, que é o livro do Gênesis, no capítulo 4, especificamente o versículo de número 8. E também o caso de Lameque, que confessou às suas mulheres nos seguintes termos: matei um homem porque me feriu, e um rapaz porque me pisou. Isso também está relatado para nós, essa história, no início, logo do livro do Gênesis, no capítulo 4 e no verso de número 23. Então, você vê aqui, irmãos, que só no capítulo 4
Nos versículos de 8 até o versículo 23, nós temos a comunicação de 2 assassinatos, pelo menos. Aliás, 3, porque Lameque diz que matou 2 pessoas. Pois bem, considerando-se o que vem ocorrendo através dos séculos, a maneira como o homem tem tratado o seu semelhante, tem-se a impressão de que o mal se avoluma de tal forma que não há lugar para sentimentos humanitários no mundo onde será possível no mundo onde seria possível uma convivência mais justa, fraternal e verdadeiramente humana. Entretanto, observamos que não é isto o que ocorre em nossos dias. Basta você ligar a sua televisão qualquer dia num desses programas que são continuados e que tratam de questões policiais, como a Record e outros também que transmitem o dia a dia da vida do crime. Bem, desde que o povo de Israel começou a sua existência, e para evitar que a sua grandeza o fizesse esquecer de seus valores humanitários, Deus estabeleceu leis e normas que deveriam regular a sua conduta, face ao perigo dos abusos que poderiam ocorrer e que já observamos no livro do Gênesis, entre os quais a própria impunidade. Claro que há países com leis mais severas, inclusive com a pena de morte, e, por isso mesmo, a violência tende a ser menor, uma vez que as consequências são severas. Onde a punição é maior, a tendência de proliferação do mal é sempre menor. Por isso, nós vamos estudar esse assunto em 2 momentos, não é? Para que nós possamos ver que a punição pela morte, por matar alguém, é uma punição muito severa, previsto na Bíblia. Por isso que eu fiz aquelas 4 perguntas iniciais. Não é? Há proibição de matar? Sim, há proibição de matar. Mas há permissão para se matar? Também há permissão para se matar. E é isso que nós vamos estudar no nosso segundo momento. Uma das condições para se matar alguém é matar aquele que assassinou alguém. A Bíblia recomenda que tal pessoa seja também morta da mesma forma como fez com a vítima. Pois bem, então, a partir desta perspectiva, nós vamos ter a primeira parte do nosso estudo de hoje. O Senhor chama Israel para ser santo como ele é santo, especialmente cada um amando o próximo como a si mesmo. Santidade na justiça e amor a Deus e ao ser humano. Levíticos, no capítulo 19, que foi lido, não é? E não só nesse texto lido, mas em todo o capítulo, e especialmente dos versículos de 1 até o versículo de número 37, nós vamos encontrar estas leis colocadas por Deus muito claramente para nós. Em seguida, temos aí o registro de leis da colheita, leis sociais, leis morais e leis sobre
vingança. Pois bem, a Bíblia traz para nós diversas leis que são exigidas do povo de Israel para bem dirigir o povo no seu ordenamento e nas questões de relacionamento humanitário. Muito bem. Claro que nós estamos estudando os símbolos de fé. E note bem que, apesar de eu estar citando aqui o breve catecismo, mas eu estou colocando símbolos de fé, porque esse estudo ele deve se prolongar. Os irmãos devem ver também o catecismo maior e a confissão de fé de Westminster. Porém, aqui nós vamos citar apenas o breve catecismo. E está aí a pergunta de número 67. Qual é o sexto mandamento? O sexto mandamento é: não matarás, conforme Êxodo, capítulo 20 e verso de número 13. Pergunta de número 68. Que exige o sexto mandamento? E a resposta está em seguida. O sexto mandamento exige todos os esforços lícitos para conservar a vida e a dos nossos semelhantes. Temos aí Salmo 132, versos 3 e 4, Atos 27, Romanos 12, Lucas capítulo 10 e assim sucessivamente há muitos outros textos. Pergunta 69. Que proíbe o sexto mandamento? O sexto mandamento proíbe o tirar a nossa própria vida ou a do nosso próximo injustamente. E tudo aquilo que para isso concorra. Aí temos os textos, Atos 16, Gênesis 9, Deuteronômio 24, Provérbio 24, 1 João 3 e 16. Então, veja o que o breve catecismo já coloca aqui para a gente. Eu quero fazer esse destaque, porque no segundo momento nós vamos ver alguns outros aspectos também. Não é? Então, ele diz: proíbe tirar a nossa própria vida ou a de nosso próximo injustamente e praticar todos os atos que ocorrem para a preservação da vida. Bem, nós vamos seguir aquela mesma sistemática de sempre, né? E vamos analisar o texto básico da nossa lição, e aqui vamos começar com Levítico, que vai, Levítico 19, que vai do verso 10 ao verso 18. Muito bem. Nós temos já no verso de número 10 a apresentação da lei da colheita. Este versículo está relacionado com o anterior, que é o verso de número 9, que eu li também na leitura devocional. Por ocasião da colheita, o pobre, o estrangeiro em Israel deviam ter o seu quinhão da colheita. Quem colhesse os frutos do seu labor não podia ser levado pelo espírito de ganância, esquecendo-se dos necessitados. O segador e o vindimador não deviam deixar-se dominar por um espírito de avareza, que teria varrido os cantos do campo e limpando as varas da videira, mas antes por um espírito de generosidade e verdadeira benevolência, que deixaria uma espiga e um cacho de uvas para o pobre e o necessitado, para que eles pudessem também regozijar-se
da bondade ilimitada daquele cujos passos deixam fartura e em cuja mão aberta todos os filhos da necessidade podem confiadamente esperar. Assim, escreveu C.H. Mactox, escrevendo em um livro que fala da benevolência. Na verdade, irmãos, o que ocorre é o seguinte: o proprietário do campo fazia a sua colheita e ele não poderia rebuscar. Os frutos que ficassem para trás seriam colhidos pelos necessitados. As viúvas, os pobres, os estrangeiros, os que necessitavam de comida, rebuscavam nos campos que já haviam sido colhidos, os frutos que ficavam. Segundo aspecto, a partir dos versos 11 e 12, nós encontramos ali as leis sociais, ou lei social. Deus condena o furto, a mentira, a falsidade, o jurar falsamente pelo seu nome. Os cuidados que devemos ter com a língua é ensinado no Novo Testamento, e o cristão deve primar pelo amor à verdade. Notemos, por exemplo, irmãos, o que nos diz Paulo em Colossenses 3:9 e em Tiago, capítulo 3, versos de 8 a 9. Mas vemos também aqui menção às leis morais, versos de 13 a 16. Condena-se aqui a opressão, o roubo, a retenção daquilo que pertence a outrem, falar mal de quem não possa defender-se, fazer injustiça, semear discórdia e atentar contra a vida do próximo. Notemos a expressão: eu sou o Senhor. 15 vezes essa expressão é mencionada neste capítulo 19. A expressão era para mostrar que os atos dos israelitas deviam tomar o seu caráter do fato de que o Senhor era o seu Deus. Eram chamados para se comportarem de uma maneira digna, de uma posição tão elevada e santa. Era uma das prerrogativas de Deus estabelecer o caráter especial e a linha de conduta que vinham um povo com o qual se havia designado relacionar o seu nome. Portanto, se você está relacionado ao nome de Deus, você deve agir como Deus age. E Ele é santo. E Ele quer que nós também o sejamos. Finalmente, nós temos aqui a lei da vingança, versos 17 e verso 18. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso no próximo estudo, onde vamos detalhar aquela história que eu já citei, né? Que a Bíblia diz que não deve matar, mas, por outro lado, também ela prescreve algumas condições em que se justifica o matar. Por exemplo, citei o primeiro, que é quando você mata alguém, diz a Bíblia que você também deve morrer. Bem, a lei da vingança. Qualquer sentimento de prevenção contra o irmão devia ser eliminado e nenhum espírito de vingança devia ser alimentado. Bem mais tarde, Jesus diria que o segundo mandamento, semelhante ao primeiro, é: amarás ao teu próximo como a ti
mesmo. Mateus, capítulo 22, verso de número 39. Temos ainda um segundo texto, né? Que é em Mateus, capítulo 5, versos de 21 até o verso de número 22, que eu também coloquei aí, né? Eu não fiz menção, mas quando você vê aí o conceito da lei já é Mateus, capítulo 5 e verso de número 21. Observe a expressão ouvistes. Assim, Jesus se expressou em virtude de o povo estar acostumado a ouvir a leitura e a exposição ou comentário sobre os textos sagrados feito nas sinagogas pelos escribas. Entretanto, Jesus está praticamente nos dizendo com muita clareza que não basta ser ouvinte, mas também praticante da palavra de Deus. E isso você encontra também essa expressão muito forte, essa orientação em Tiago, no capítulo 1, versos 22 e também no verso de número 25. Tem aí também a expressão aos antigos. Referia-se provavelmente ao povo a quem Moisés e outros falaram: não matarás. É o 6º mandamento, conforme Êxodo, capítulo 20, verso 13, confirmado em Deuteronômio, capítulo 5, verso 17. O mandamento já existia antes de a lei ter sido dada, conforme Gênesis, capítulo 9, versos 5 e 6, que diz: quem matar estará sujeito a julgamento. Essas palavras foram acrescentadas pelas autoridades judaicas, visto que não se acham no Velho Testamento. De acordo com Deuteronômio, capítulo 16 e verso 18, existia em cada cidade importante um tribunal composto de 7 pessoas, embora há teólogos que dizem que eram 23. Mas eu vou seguir a linha daqueles que acham que eram 7 pessoas, que tinham o poder de aplicar a pena. Mas o fato é que havia um sinédrio que julgaria os casos e aplicaria a pena que fosse necessária. Verso 22. Mateus fala a respeito da prática da lei. Eu, porém, o eu aqui é muito enfático. O ensino de Jesus era algo novo, pois deu a interpretação correta da lei, aprofundando-a e mostrando o seu sentido espiritual em lugar da maneira superficial e legalista da interpretação judaica. Também encontramos lá se irá. Para Jesus, o sentimento de ira constituía um pecado grave. A presença da ira indica falta de amor. O amor ao próximo foi classificado por Jesus como o 2º mandamento na ordem de importância, conforme Lucas, capítulo 10 e verso 27. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Portanto, dentro do espírito da lei, aquele que se ira contra outrem quebra o espírito de um dos mais importantes mandamentos de Deus. Bem, proferir um insulto, como também chamar alguém de tolo, era condenável para Jesus. Devemos, pois, ter sempre o devido cuidado e respeitar o próximo. Portanto,
Este é o ensino que Jesus traz para nós. É que nós devemos tratar o próximo e respeitá-lo como nós queremos ser respeitados. Bem, vamos analisar agora os aspectos doutrinários desta questão. A Bíblia destaca, em toda a sua extensão, o valor da vida humana. Primeiro, porque foi criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, verso 26, capítulo 9, verso 6. E como escreveu Charles Hodge, ele não é semelhante a Deus nos elementos essenciais de sua natureza, mas é também representante de Deus na terra. Uma indignidade ou injúria infligida a ele é um ato de irreverência para com Deus. Fecha aspas. Tudo aquilo que de alguma forma concorra para dificultar a vida e ferir a dignidade humana deve ser condenado. É condenável na opinião de Jesus. E a igreja não pode omitir-se diante dos problemas graves que são muitas vezes o resultado do egoísmo, da prepotência e da falta de temor a Deus. O sexto mandamento tem aplicação e sentido espiritual muito mais amplos do que geralmente se pensa. E como está na resposta à pergunta de número 68 do breve catecismo, exige todos os esforços lícitos para conservar a nossa vida e a vida dos nossos semelhantes. Quero chamar a atenção aqui de novo para os irmãos a respeito do que diz a pergunta 68, que todos os esforços lícitos devem ser empregados para preservar a vida pessoal, a nossa, e a vida dos nossos semelhantes. Nós somos responsáveis pela nossa própria vida e pela vida dos nossos semelhantes. Podemos dizer que a preservação da vida envolve os seguintes aspectos. Em primeiro lugar, a prática da justiça. Eis uma das coisas de difícil aplicação, porquanto o homem procura sempre atender mais aos seus interesses pessoais em detrimento dos outros, principalmente dos mais fracos e com exploração dos ignorantes. Toda forma de injustiça constitui um insulto à dignidade humana. Nos dias do profeta Miqueias, Deus teve uma controvérsia com o povo por causa dos abusos que eram cometidos, dizendo: ele te declarou, ó homem, o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça. Miqueias está dizendo ao homem que Deus requer dele, individualmente, de cada um deles, a prática da justiça. Miqueias, capítulo 6, e verso 8. Tanto nos negócios, como nos tribunais, ou em qualquer assunto que diz respeito aos direitos do homem, importa agir com justiça. Levítico, capítulo 19, verso 15, versículo 35, 36 do mesmo capítulo, também Jeremias 22, 13. Irmãos, não importa qual seja a sua profissão, não importa qual seja o seu ofício, você precisa agir no seu ofício com justiça.
sem enganar a ninguém. Há um outro texto em que o Senhor diz que até o peso precisa ser observado para que seja um peso justo. O ideal de justiça é estabelecido por Cristo, quando disse em Mateus, no capítulo 7, e no verso de número 12, o Senhor diz: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Mateus, capítulo 7, e verso de número 12. Segundo, a segunda recomendação é a prática da benevolência. Na parábola do bom samaritano, que se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versos de 33 a 37, temos uma bela ilustração de como se pode fazer alguma coisa pela conservação da vida, praticando, inclusive neste caso, atos de benevolência. O samaritano cuidou daquele paciente e ainda empregou os seus recursos para a sua restauração. Há milhares de criaturas humanas que precisam de cuidados urgentes no tratamento de sua saúde. Há os que morrem de fome e não possuem moradia digna. Há os menores desamparados, os refugiados de guerra e tantas outras situações das quais diariamente tomamos conhecimento, que reclamam o nosso amor, o espírito de sacrifício em benefício daqueles que sofrem. E aí, nós precisamos fazer uma autoavaliação. O que nós, pessoalmente, temos feito por estas pessoas? A Bíblia recomenda que nós temos que ter cuidado delas. Na lei mosaica, era levada em consideração a prática da beneficência em relação ao trabalho, ao estrangeiro, ao escravo, à mulher, ao pobre e ao velho, como se poderá verificar nos seguintes textos. Levítico 19, versos de 10 a 13, verso 32, Deuteronômio, capítulo 24, versos de 12 até o verso de número 22, sem prejuízo de tantos outros textos que também tratam desta questão da mesma forma. Justiça, beneficência e, em terceiro lugar, princípios de moralidade, ou princípios morais. A prática dos princípios de moralidade. Os valores morais da sociedade humana precisam ser mantidos. Se quisermos contar com uma sociedade humana verdadeiramente sadia e onde haja segurança e bem-estar para todos os indivíduos. Infelizmente, há muita gente que vive mais em função do dinheiro, do sexo, das glórias mundanas, tendo uma falsa noção de valores. Quantas vidas arruinadas pelos vícios, quanta pobreza em decorrência da jogatina e da preguiça, quanta violência vem se verificando em toda parte, dando-nos um trágico e doloroso sentido que a vida tem tomado. Abortos, estupros, assaltos, sequestros, assassinatos são temas constantes que aparecem nos meios de comunicação, aos quais já me referi, fazendo-nos ver a miséria moral em que o homem vive na atualidade.
como disse o apóstolo Paulo, em Gálatas, no capítulo 5, versos 19 a 21, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. E aí vai discriminando todas as demais mazelas que são trazidas em função disto. Quarto, a prática do amor. Olha a evolução, né? Primeiro, praticando a justiça, praticando a beneficência, observando os princípios morais e, finalmente, a prática do amor. No Sermão do Monte, ou no Sermão da Montanha, como alguns preferem chamar, Jesus ensinou que a intenção ou simples pensamento de provocar um ato físico é tão grave como o próprio ato. Mateus, capítulo 5, verso 22. E João, o apóstolo, escreveu que todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Olha a comparação que João faz aqui. Aquele que odeia o seu irmão é assassino. Primeiro a João, capítulo 3, verso de número 15. O espírito de vingança, portanto, deve ser eliminado do coração humano, pois somente assim é possível haver um clima de melhor compreensão e de respeito mútuo. O amor aproxima os homens e dá condições para saber como perdoar até aos próprios inimigos, tendo Cristo dado o seu exemplo a esse respeito, conforme João, capítulo 13 e verso de número 34. Além do mais, também o apóstolo Paulo escreveu que, abre aspas, se teu irmão tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Romanos, capítulo 12 e verso de número 20. Muito bem. Vamos para as aplicações. Vou deixar, como é costumeiro, aquelas perguntinhas para que a gente possa debater com quem estiver ao nosso redor, não é? Estamos terminando o estudo e você pode discutir com quem estiver aí perto de você, não é? Primeiro, os males sociais, alcoolismo, fumo, uso de drogas, entre outros, tem alguma relação com o assunto estudado hoje? Segundo, o que dizer das injustiças sociais? Contribuem para dificultar o relacionamento entre os homens e constituem uma quebra do sexto mandamento? Por quê? Escuta isso. Terceiro, pensemos na importância que a palavra de Deus tem para o indivíduo e a sociedade, e principalmente no fato de que somente Cristo no coração levará o homem a amar realmente o seu próximo. E a quarta pergunta, que não apareceu aí, mas eu vou fazer aqui, né? Até que ponto é admissível a ira do homem? Vou pedir a você que leia Efésios, capítulo 4, verso 26, Tiago, capítulo 1, e verso de número 19. Com estas perguntas, irmãos, nós concluímos o estudo de hoje e devolvemos a palavra ao nosso irmão Lindenberg para prosseguir com o culto de hoje. Amém. Alguém quer fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação?
faça agora, né? Enquanto o pastor Saulo está indo, o pastor Davi. Evanilson, Marconi, aí, ó, muita gente para responder. Hoje o pessoal não está com vontade de participar, não. Não, né? Ó, pastor Davi já levantou a mão ali. Pois não, pastor, pode falar. Não, só diante de um estudo como esse, né, muito claro, o reverendo deixou, só para a gente ficar pensando em algumas questões com relação, por exemplo, à questão do aborto, não é? A questão do suicídio mesmo e as suas consequências, né? A questão da morte em guerra, porque hoje existe uma discussão muito grande com relação à forma como Sansão morreu, né? Porque para alguns ele cometeu suicídio e para outros ele morreu em guerra, digamos assim, né? A questão das perguntas também que o pastor fez no final, que são as aplicações, para a gente ficar pensando com relação ao uso de drogas, né? Aí até mesmo o incentivo de muitos governos, né, das drogas, porque não matarás, e aí as drogas, elas vão fazer isso, o alcoolismo vai fazer isso. Então, tudo isso precisa ser considerado, né? Só para a gente ficar aí refletindo sobre esses pontos. Inclusive, pastor Davi, nós vamos adentrar um pouquinho no próximo estudo, que vai continuar esse tema, né? Nós vamos entrar um pouquinho nesse aspecto que o senhor citou aí, né? O que é proibido de verdade e o que é permitido de verdade, né? Vai ser o próximo estudo, o tema é mais ou menos versando sobre essa questão, né? Uhum. Não matarás, não matarás em toda e qualquer condição, ou tem condição que pode matar? Ah, muito bom. Né? Então, é isso que a gente precisa aprofundar um pouco mais, né? Isso. Você vê que a própria sentença para quem mata é morrer. Uhum. O texto diz, né? Que aquele que matou, ele deve ser morto. E tem outro texto que diz assim, não o deixe viver. Então, está dizendo mata. Que é onde entra justamente a questão da pena de morte, né? Então, no próximo estudo, nós vamos discutir exatamente essas questões, né? O que é permitido, o que é proibido, e como o cristão pode ver a pena de morte. E a pena de morte é legal, segundo os conceitos da Bíblia, ou não? Excelente. É mais ou menos por aí que a gente vai. Mas isso vai ser discutido ainda, né? Nós estamos só pincelando aqui um pouquinho, né, pastor Davi? Isso. Mais alguém? Pastor, isso é pincelada para o próximo estudo ou um dos temas do próximo? Eu não ouvi, Geraldo, ficou longe. Isso é pincelada para o próximo estudo ou vai ser um dos temas do próximo estudo? Não, vamos discutir essas questões mais aprofundadamente no próximo estudo. Polêmica de Gênesis de novo. Eu quis dizer uma pinceladazinha assim, mostrando, mas não vai pintar ainda o quadro, sabe? Certo. Vou ler de novo. Entendeu, não? Entendeu, não, Geralda? Eu disse pincelada porque nós estamos tratando os temas, né? Mas só vamos analisar mais profundamente na próxima semana.
Tá certo. Ok. Então, tendo em vista aí, né? Estão todos convocados para a próxima quinta-feira, estarmos juntos, né, no culto de doutrina, né? Também nos demais cultos, né? Domingo, escola dominical, culto à noite, amanhã culto de oração da SAF, né? Estão todos convidados. Amém. No mais, vamos orar, nos despedindo esta noite e nos veremos, se Deus permitir, no próximo domingo, Amém. presencialmente. Pastor Davi, pode fazer a oração final, por gentileza? Amém. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, porque mais uma vez o Senhor falou aos nossos corações através da tua palavra, trouxe orientações importantes, coisas que até mesmo já sabíamos, mas que andávamos esquecidos, digamos assim, e o Senhor nos fez lembrar. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos leve a refletirmos sobre todo esse assunto, tudo o que ouvimos aqui, tudo o que aprendemos aqui, para que assim as nossas vidas e os nossos corações sejam nutridos por Ti e por Tua Santa Palavra. Nos despede agora dessa reunião em paz, nos concede a bênção de uma noite tranquila, de um sono reparador, e que tudo em nossas vidas, no dia que amanhecerá, seja para a glória do Senhor tão somente. Oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. 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 Até o próximo. Que Deus abençoe todos vocês. Graça e paz para todos nós. Amém. Deus abençoe, queridos. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém, Vanus. Uma boa noite para você e toda a família. Boa noite, Fátima, para você e todos que estão aqui. Amém. Um abraço. Outro. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados deverais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado
Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos